Olá pessoal, boa noite para quem vai assistir agora e para quem virá depois. E gente, bem-vindos. Para quem virá depois, bom dia, boa tarde, em qualquer momento aí que vocês assistirem esse conteúdo, né? Te dou as boas-vindas. Quanta gente querida, eba! Muito bom, gente, muito bom. Tem tempo que eu queria fazer esse papo, né? Falar sobre isso, falar sobre autocuidado, sobre escolhas. Boa noite, Jo. Boa noite, gente. Boa noite, Cris, Kelly, Cibele. Ai, que delícia. Então, tem tempo que eu queria, né, falar desse papo, trazer esse assunto. Isso é algo que eu tenho observado, especialmente nessa demanda, né, no meu trabalho, tanto na yoga terapia hormonal como no consultório. Então a gente trabalha sempre com se escolher e sempre, né, faz parte do meu trabalho de gerenciamento de estresse, de prática integrativa, de atendimento de acupuntura, da fisioterapia pélvica, da sexualidade. Tudo isso fala de nos cuidar em vários aspectos, né, da meditação. Então a gente sabe um tanto de coisa boa, a gente conhece tudo aquilo que nos faz bem e por algum motivo, que às vezes isso é muito profundo, né? Às vezes a gente pode procurar isso lá nas profundezas, às vezes é muito complexo, né? Por algum motivo a gente não segue praticando. Então, falar disso é falar de escolhas, né? Então, isso nos desafia a todos. Algumas isso desafia muito, outras isso desafia pouco. Tem gente que é fácil se escolher, tem gente que é fácil se amar, tem gente que é fácil praticar aquilo que você escolhe, que você gosta. E para outras pessoas isso é frustrante. É sempre um começar e abandonar, e a gente precisa criar estratégia, porque às vezes a gente se ama, às vezes a gente quer fazer aquilo, às vezes a gente quer aquele resultado, mas falta alguma estrutura para a gente seguir e chegar no resultado dessa prática, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu tenho um amigo que fala, que usa um termo que eu adoro, que é escolheitas, né? Então, o que é escolheitas? Nós colhemos o resultado das nossas escolhas. Isso pode ser tão profundo que pode ser para tudo da nossa vida, né? Tudo que a gente colhe é resultado de escolhas. Mas hoje nós vamos colocar o foco aqui numa prática de yoga terapia hormonal que pode ser substituído também por qualquer coisa, por qualquer prática de uma atividade física, de uma alimentação saudável, de uma dieta, de um aprendizado aí de curso online que a gente compra e tem aos montes aí, né, guardados os logins que a gente não segue praticando. Então, nós vamos falar das nossas escolheitas, né, das nossas colheitas, das nossas escolhas aqui e, né, com foco nessas coisas que a gente pratica, assim, pontuais, né, questões que a gente chama de circunstanciais aí da nossa vida, da nossa escolha. Bom, as pessoas que são disciplinadas, né, a disciplina pode ser muito fácil para algumas e o que eu queria começar aqui é quebrando um pouco o preconceito ou peso que às vezes a palavra disciplina tem. Para muitos, disciplina é um acorrentar, né? Mas disciplina vem do latim discere, que é aprender. Então, uma pessoa disciplinada é uma pessoa discípula, que é uma pessoa que é um aprendiz. Quando eu soube desse significado da palavra disciplina, isso me quebrou um pouco o peso de falar que eu tenho que ser disciplinada. E hoje eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu não era, isso foi uma conquista, isso foi um trabalho. Então, o cuidado que às vezes eu tomo hoje e que eu falo para quem é muito disciplinada é da gente não cair numa disciplina burra e rígida. Porque às vezes
pelo simples hábito da disciplina, a gente se acorrenta, né, naquele rigor da disciplina. Então, hoje, às vezes, o meu exercício é observar onde que eu estou colocando a minha disciplina. Então, primeira coisa aí é a gente quebrar essa questão, né, essa tensão com a palavra disciplina. Bom, e, gente, a yoga terapia hormonal é uma pérola. É algo assim, é um tesouro, é algo que eu tenho ficado tão impressionada com os resultados de uma prática tão simples, mas tão poderosa, tão cheia de resultados, né, que mexe tanto com o nosso corpo, que eu acho que é um desperdício às vezes as pessoas fazerem e não aderirem, né, ou não colocarem, não incorporarem isso na sua vida. Quando ela quer, quando ela escolhe. Então eu vou falar de alguns passos para a gente fazer essa escolha. E essa escolha aí pode se aplicar para qualquer coisa que vocês quiserem, né? Então, a primeira coisa que nos apoia a escolher é ter informação, é ter conhecimento. Então, tudo aquilo que a gente quer escolher praticar, primeira coisa é aquela fase de buscar conhecer mais sobre aquilo. Para algumas pessoas isso é muito natural. Tem gente que é muito que é muito lógica, que é uma pessoa que funciona muito com raciocínio, que é mais, né, que é mais mental, que precisa desse funcionamento, que funciona nessa questão muito lógica, porque outras pessoas não. Outras pessoas, apenas de falar que aquilo é bom, ela vai na onda e ela, né, e aquilo serve para ela. Mas muitas pessoas precisam dessa informação. Então, para quem precisa da informação, você já estará buscando saber sobre aquilo que você está fazendo. Então, agora, o olhar é para aquelas pessoas que normalmente vão na onda. Vão porque é bom, né? Eu faço oficinas da yoga hormonal e, eventualmente, tem gente que aparece assim... eu vim porque todo mundo veio, eu vim porque falaram que é bom, assim, eu queria passar um fim de semana diferente, então eu nem vim muito pela prática, né? E aí, assim, vai no away, e é ótimo, também pode vir por isso. Mas para essas pessoas que é fácil engajar em algo sem saber mais sobre aquilo, eu estou falando que se informar sobre o que você vai fazer é importante. Se informar sobre como aquilo funciona, se informar sobre o que aquilo te propõe é algo que te ajuda a depois praticar, ok? Então, tem gente que naturalmente vai querer saber tudo, quem criou, como fundou, qual que é a justificativa científica, né, o que está por trás, e outras pessoas não. Então, esse ponto, principalmente para quem não se importa muito em saber sobre aquilo, né, ter informações, se informe. Então, por exemplo, né, esse conhecimento. Então, a primeira parte é o conhecimento. O conhecimento da yoga hormonal, por exemplo, né, que é o meu papo aqui hoje. A yoga hormonal é uma sequência de exercícios, é uma sequência adaptada da yoga. Às vezes, quando a gente fala que é uma sequência de yoga, muita gente vem e traz a imagem de uma sequência de hatha yoga ou de exercícios muito leves ou de exercícios muito performáticos. Então, vai do que essa pessoa conhece sobre yoga, entende? De que prática ela conhece. Então, eu preciso informar e preciso que vocês conheçam agora que a yoga terapia hormonal é uma sequência de exercícios dinâmicos. São exercícios muito gostosos de fazer. São exercícios factíveis, ou seja, né, ela foi criada por uma senhora que hoje tem 94 anos de idade. Ela se chama Diná Rodrigues. Tem vários vídeos dela por aí no YouTube. E é uma inspiração ouvir a Diná falando dessa técnica dela. Tem 30 anos que ela criou. Então é uma brasileira que criou essa técnica e aí às vezes isso confronta um pouco com as pessoas que já praticam yoga. Ei, Larissa, as pessoas que já praticam yoga e conhecem sobre yoga, que ela fala, como que essa mulher criou? Isso aí não existe, o yoga já é milenar. Sim, yoga é milenar, mas o que a Diná fez?
ela reuniu elementos da yoga, respirações, posturas, né, que são as asanas, os pranayamas, né, gente? Tô falando aqui para todo mundo entender, mesmo quem não pratica yoga. Então tem um conjunto de técnicas, de elementos da yoga que foram reunidos por essa mulher, que foram escolhidos cuidadosamente a dedo. Então ela se propôs a fazer esse método até, né, para um ginecologista, né, numa consulta ginecológica, ela conversando com o médico falou: eu vou fazer um método. E aí ela foi atrás. Ela era praticante de yoga, ela era, né, tinha formação em yoga e ela viajou muito e pediu, né? Então tem práticas assim, olha, isso foi um swami tibetano, né? Isso aqui foi um yoga. Então ela foi em vários mestres, reuniu dos estudos dela, né? Estudou aquilo bastante e colocou aqueles elementos que ativam. Isso, Jô, isso mesmo, cada dia mais apaixonada. Ela colocou esses elementos que ativam as nossas glândulas, tá? E tem 3 métodos, mas aqui vamos falar do yoga terapia hormonal para mulheres. São exercícios que ativam o funcionamento ou a atividade da nossa hipófise, da nossa tireoide e dos nossos ovários. Então, ela reuniu esses exercícios, são dinâmicos, são adaptados, não são posturas que a gente fica parada, são posturas que a gente faz com dinamismo, que ajuda a nossa flexibilidade. E aí eu penso assim, envelhecer fazendo esses exercícios que são simples, mas que eu imagino que eu quero chegar nos 95 anos, nos 98 anos, né, girando meu tronco, podendo dirigir, olhar para trás, né, são fáceis, né, Kelly? São fáceis quando a gente pratica, tá, gente? Porque às vezes num primeiro momento as pessoas acham assim, né, quem é bastante sedentário pode achar que algum exercício ou outro é desafiador porque quer fazer assim num nível performático, e não é isso, né? Então são exercícios que são realmente factíveis, que a gente consegue fazer. Então nós fazemos esses exercícios e essa prática 3 a 4 vezes por semana, que dura 30 minutos, ela vai ativar esses níveis hormonais a ponto de, se você tem sintomas que podem ser sintomas reprodutivos, isso, Cris, cada vez que a gente pratica fica mais fácil, exatamente. Se você tem ciclo reprodutivo ainda, o que acontece, gente, é que esse ciclo regula. O importante é começar. Esse ciclo regula, né? O que eu tenho ouvido, né, tido de resultado de mulheres mais jovens, né, que estão longe do climatério e da menopausa, que falam assim: eu menstruei sem ver. Eu tinha uma TPM horrível, eu ficava muito irritada, eu tinha muita dor no seio, eu tinha muita cólica, eu tinha muita dor de cabeça, né? Então a pessoa tinha um tanto de sintoma físico e agora ela menstrua sem ver. Ela tem uma menstruação mais regular. A Diná tem muita experiência, né? E eu não tenho ainda essa casuística, mas eu confio plenamente que o método traz isso. Uma melhora de ovário policístico. Ela fala em cura, né? Mas ela é a criadora do método e tem 30 anos de exercício do método. Eu quero chegar lá. Eu quero difundir, assim, eu não desisto disso. Então, tratamento de ovário policístico, tratamento de endometriose leve, né? Então, porque tem algumas endometrioses com muita aderência ou, né, muito graves, então, né, uma melhora muito boa dos sintomas de endometriose mais leve. E mulheres que estão no climatério e na menopausa, que tem calorão, aí eu vou falar da minha experiência, né? Ondas de calor, fogacho, sono leve, ressecamento de mucosa, ressecamento vaginal, queda de cabelo, meu cabelo caía às tochas, diminuição de viço da pele, né? Então todas essas, que mais? Se vocês lembrarem aí, vocês vão me falando, né? Tudo isso que são sintomas de climatério e menopausa, com essa prática, gente, muito rápido a gente começa a ter resultado. E com o tempo, e aí nós vamos falar de 4, 5, 8 meses, né? Ou com uma prática contínua, essa elevação nas taxas hormonais também. Então, assim, é um tesouro, né? É um tesouro mesmo. Além de, é uma prática gostosa, diminuição da libido, isso mesmo. Então, diminuição da libido também, né? Apesar de que libido, gente, é algo que, pois é, Cris, vem fazer, tá?
perda de memória, isso. Diminuição da libido, quando está ligada apenas ao fator hormonal, ok, isso melhora e sempre melhora, tá? Então a yoga hormonal melhora a libido, mas vamos entender que libido, né? E aí eu trabalho com a sexologia. Libido é algo que é complexo, que é algo que vem muito antes da menopausa, muito antes da questão hormonal. Fadiga, irritação, isso mesmo, Adriana. Então atua em todos esses sintomas, tá? Então, gente, ter esses resultados para mim apenas com um exercício que, além de fazer isso, vai me promover agilidade. Ai, Ritinha, tá bom, agora que eu vi que é você. Sim, agora que eu te identifiquei aqui. Então, gente, fazer tudo isso com esse, sem precisar tomar remédio. E eu sou, assim, absolutamente tranquila de que quando a gente precisa tomar hormônio, ou precisa fazer uso de qualquer medicação, eu acho que a gente deve utilizar isso mesmo. A ciência tá aí, a medicina tá super evoluída, então a gente precisa mesmo, assim, eu sou super a favor de um remédio com indicação, tá? Não sou contra remédio, mas as minhas escolhas na vida têm me permitido usar muito pouco remédio. Eu não sei quando foi a última vez, assim, eu tomo antibiótico, sei lá, pouquíssimas vezes na minha vida, tomo muito pouco remédio porque eu faço escolhas que, apesar de eu não ser contra, né, eu não sou contra o uso de remédio, eu faço escolhas que eu consigo, né, levar aí uma vida sem precisar, né, então isso é muito gostoso, né, isso é bem interessante. Então, ei, Dayana, ter esses resultados fazendo um exercício que vai me permitir mover, envelhecer com qualidade, é algo assim muito, muito, muito inspirador, né? Eu tenho ficado muito entusiasmada com tudo que me traz. Então, gente, isso aí. Outro pilar, né? Nós estamos na primeira questão, que é a questão da informação. Nós estamos tomando conhecimento. Então, tudo isso que eu tô te falando aqui é para você saber para que é. Não é só aquilo ali, eu li que vai melhorar sintoma da menopausa, né? Então, tô falando que são os exercícios que ativam, que quem criou foi uma mulher brasileira, que são exercícios adaptados, que são factíveis. E aí por trás tem a fisiologia do yoga, né, que a gente pode... não é objetivo agora, né, como que cada exercício desse atua, a gente vai falar disso durante a formação. Outra coisa, a prática da yoga terapia hormonal. Às vezes, algumas, né, alunas esquecem que é a parte hormonal, os exercícios e a prática anti-estresse. Lembram, gente, da prática anti-estresse? São dois pilares, gente. Todo mundo sabe, ou todo mundo já passou por uma experiência assim, por um estresse a pessoa menstrua, um grande estresse a pessoa faz uma diabetes, né? Vocês já ouviram falar disso? Que um pico de estresse traz uma desordem, às vezes, hormonal? Então, o que a Diná traz pra gente? Esses exercícios de 30 minutos que a gente vai praticar 3 a 4 vezes por semana e adotar práticas anti-estresse. E tudo isso a gente aprende na formação, a gente aprende no curso, tá? Não gosto de falar de curso, na oficina, porque é alta, né, é 100% prática. Então, os exercícios anti-estresse são exercícios de respiração, de meditação, que você vai escolher um exercício, gente, uma respiração, um pranayama, para você fazer uma meditação, para você fazer 5 minutos do dia em outro momento, para você praticar. Eu pratico mindfulness, excelente, exatamente, um grande estresse pode explodir uma depressão e pode trazer, assim, manifestação física imediata, tá? Então, gente, escolher uma prática anti-estresse, dessas que a gente mostra, ou se você tem uma prática de mindfulness, uma prática de meditação, uma prática de oração, uma prática constante que administra o seu estresse, ok, siga, tá? Traz baixa da imunidade, né, Cris? Isso mesmo. Se não, na oficina a gente também traz essas práticas e você vai escolher daqueles elementos umzinho que você vai fazer para praticar, por exemplo, 5 minutos no dia mínimo. Poxa, mas mais 5 minutos? Você tá me pedindo mais 5 minutos do seu dia? Tô.
tô pedindo 5 minutos do seu dia. Que hora? Sabe aquela hora que você frita de noite? Que tá assim, com insônia, o sono ainda não regulou muito bem? Nessa hora. Então vai fazer essa respiração nessa hora, tá? Antes de dormir, na hora que toma um banho, morno, acalma, então vai praticar isso aí. Bom, primeiro pilar aí, primeiro elemento, então, é trazer conhecimento, trazer informação. Segundo elemento, precisamos experimentar os resultados. Então, informação, experimentar resultado. Ok, Tatiana, você falou nisso tudo, agora eu quero ver se esse negócio funciona mesmo. Essa prática, gente, eu preciso saber se isso realmente compensa. Se vai valer investir tempo da minha vida, se vai valer investir tempo que eu vou sair do Instagram para praticar isso, sair do WhatsApp para praticar isso, ou abrir uma janela de tempo no meu dia que é tão corrido para praticar. Então precisamos fazer isso, tá? E aí, por quê? Tem gente que gosta da prática física, né? No caso aqui da yoga hormonal, tem gente que acha gostoso fazer aqueles exercícios. Como tem gente que acha uma delícia ir lá e fazer musculação. Tem gente que acha uma delícia ir lá e fazer spinning. Essas pessoas não têm muita dificuldade com praticar. Agora, tem gente que não gosta. E ok. Então, quando a gente não gosta de uma prática, como quando eu não gosto de fazer a dieta, eu não gosto muito de me alimentar saudável, porque o meu paladar é super gordo, por exemplo, é um paladar infantil, eu gosto de doce, eu gosto de gordura, eu gosto de tudo. Então, e eu não gosto de me exercitar, a nossa escolha vai ser feita pelo resultado. Eu preciso praticar para eu experimentar o resultado. E aqui, pessoal, nós estamos falando o seguinte: você está escolhendo fazer alguma coisa. Quando você vai a uma nutricionista para pedir uma dieta, não é uma dieta, uma reeducação alimentar, algo te incomodou para você querer um resultado diferente. Se você está querendo experimentar o resultado da yoga hormonal, algo te incomoda para você querer o resultado dessa prática. Então você precisa investir nessa prática para você experimentar resultado. Esse é um ponto que precisa de investimento da sua energia para você atravessar esse ponto, que vai ser aí algum período, dias, semanas, né? No caso da yoga hormonal, assim, vamos estruturar pelo menos 15 dias, um mês, para você aprender essa sequência e para você sentir o efeito da prática. A Diná fala em 4 meses de prática para começar a mudar a taxa hormonal, a taxa dos exames. O efeito eu acho que é muito mais rápido. Às vezes essa mudança, essa alteração das taxas, ela pode vir com 4 meses. Eu já tive experiência assim de demorar um pouco mais, mas os resultados são sempre muito antes, tá? Então assim, vamos desencanar dessa questão da dosagem no exame, mas ela também pode vir, tá? Então é o seguinte, gente, no início de qualquer coisa que não é familiar para você, isso requer esforço. Já viu uma criança que está aprendendo a escrever, como ela faz? Ela aperta muito o lápis, ela tensiona o corpo, ela faz uma careta, ela põe a língua para fora, ela se cansa. Tá? No mesmo dia, né, Ritinha? É no mesmo dia, gente, da imersão. Quando a gente faz isso no fim de semana, a gente experimenta no mesmo dia, tá? Não é exagero. Então, já viu quando uma criança começa a escrever, como que ela se cansa de fazer aquilo? Como que ela tem que investir energia? Aí a mãe vai lá e chama, né? A gente chama a criança para fazer uma tarefa, para fazer um para casa que ela tem que escrever. Aquilo custa muita energia para essa criança. Então não é algo que automático ela faz. Hoje, todo mundo adulto, nós escrevemos. Para você, é esforço escrever? É esforço pegar uma caneta para escrever alguma coisa? Nenhum. Pega uma criança de 5, 6, 7 anos que está sendo alfabetizada, pede para ela para escrever uma palavra que você vai ditar. Cansa a cabecinha dela, cansa a mão dela. Então, gente, tudo que a gente está começando, né? A gente não nasceu pronta para ser disciplinada. Então, eu não nasci gostando de sentar, acordar meia hora, 1 hora mais cedo para fazer meditação. Por que eu faço isso? Porque o resultado é tão maravilhoso para mim que eu escolho, eu acordo com sono,
né? Então o despertador toca, mas eu não hesito em levantar, assentar e ir fazer a meditação, porque é uma prática que me faz bem. Então isso vem a partir do resultado. Até eu chegar no resultado, eu tenho que criar estratégia, tá? Dirigir, dançar, né? Então vamos falar de dançar, por exemplo, né? Todo mundo já passou por uma experiência no colégio que você aprendeu uma dança ou aprendeu um instrumento, né? Então você aprendeu aquela coreografia, aprendeu aquele gesto. Como que era no início? Você ficava pensando naquilo, você tinha que treinar várias vezes até você memorizar essa dança, até você memorizar o gesto do instrumento, a sequência daquilo que você estava fazendo. Então, é importante a gente atravessar isso, porque nós vamos ter que memorizar a sequência. Nós vamos treinar ela bastante quando a gente faz isso, principalmente na oficina. Mas eu preciso que você dedique e invista uma quantidade e qualidade de tempo para você praticar e aprender, para essa sequência virar uma coreografia. Porque quando ela ficar na sua memória, quando ela virar uma coreografia, e isso vem, gente, isso vem. É uma sequência de dança, né? Como se fosse uma dança com uma coreografia muito mais simples do que muitas coreografias que vocês já aprenderam aí na sua vida. Então, esse treino inicial é o treino que a gente precisa para experimentar resultado. Esse momento é um momento de investimento, é o momento que a gente está lá apresentando, treinando para apresentar no festival. É o momento que a criança está aprendendo a escrever, então ainda custa energia. Não dá pra gente desanimar nessa hora. E todo mundo aqui é adulto. Todo mundo já passou por um processo de aprendizado, então confia que esse aprendizado vem. Você já sabe como que é aprender a escrever e hoje é fácil escrever. E você já sabe como que para uma criança, quando você estava lá atrás, isso era difícil. Então, isso é um processo neuronal. Nós vamos falar aqui desse aprendizado, né, da sequência, do caminho do nosso cérebro, dos nossos neurônios, criando um caminho de aprendizado, tá? Então isso aqui é um pouco neurociência, né? Então ir numa estrada, abrir um caminho, né? Então eu falo isso na nossa oficina, no final, quando a gente fala disso de hábito, né? Eu coloco lá um slide mostrando um gramado e um caminho, né? Uma trilha. E o que eu falo? O caminho se constrói a partir da caminhada. Então, se você pegar um pasto, um campo aberto e for passar por criar um caminho, chegar do outro lado, você vai por qualquer lugar. Provavelmente a partir do dia seguinte você vai naquela picada que já está acontecendo, né? Então a gente precisa seguir essa trilha. No primeiro dia eu vou demorar um pouco mais, no segundo dia eu já lembrei, na hora que eu ponho a mão aqui eu já sei o que eu tenho que fazer. No outro dia eu já sei como que é a respiração, porque assim, gente, no início parece que a gente vai ficar doida, né? Coloca movimento, coloca respiração, aí a pessoa fala assim, você ainda quer que eu conte? Né? Então, aí eu tenho áudio, fica tranquilo, né? Então vocês sabem como funciona. E aí a gente consegue um tanto de estratégia. Então, até a gente traçar aquele caminho, até a gente fazer aquilo ali, eu preciso de investir, de estar naquele tempo. Lembrem-se que nós estamos treinando a coreografia, né? E aí, um dia passei lá, fui levar as vaquinhas para beber água e atravessamos o pasto, tá? Chegamos lá no rio com as vacas. No segundo dia, a gente já vai em cima daquele caminho que foi aberto. Até que chega uma hora que a vaca vai sozinha. Ela bebe água e ela passa por aquilo. Quando a gente vai dirigir, quem dirige aí, ou mesmo quando a pessoa não dirige, você tem um caminho para ir para casa, tá? E aí você pegou um táxi, dá um endereço ou dá o Uber, e a pessoa passa por um outro caminho. Aí você fala, não é por aqui que eu gosto não, é por esse. Aí você teima para ir no seu caminho. E aí de repente a pessoa fala assim, não, mas esse outro caminho é muito mais perto. Você fala, de jeito nenhum, o melhor caminho é sempre o seu. Por quê? Porque os neurônios, eles fazem as conexões, as sinapses que levam aquele gesto, tá? E aí nós vamos falar do gesto do aprendizado motor, ela se faz e fixa. E vocês já viram como é esquisito quando a pessoa te mostra que o caminho que ela faz é melhor do que o seu? Ou é mais rápido ou é mais curto?
E a gente jura por A mais B, né? A gente defende que o nosso caminho é o melhor. Por quê? Porque os nossos neurônios, o nosso circuito neuronal, ele está acostumado a fazer aquele trajeto. Isso virou habitual. Então, nós precisamos, para experimentar resultado, que essa prática que a gente tenha é o momento que eu peço um investimento maior da gente criar estratégias, é nesse momento, para a gente conseguir ter essa repetição. Porque aí quando a gente tem esse trajeto criado, essa repetição criada, isso vai ser mais fácil. Então, gente, estratégias para a gente ter aí, né, que a gente conversa. Eu preciso estabelecer horário. Qualquer horário vira horário nenhum. Logo antes da live, 5h30 da tarde, eu peguei e fui fazer a minha sequência de yoga hormonal. E cada dia eu faço no horário, mas eu já tenho a prática. No início, não dá pra gente querer brincar de deixar pra fazer qualquer hora. Então, no início, o que eu fazia? Eu marcava o horário que eu podia. E é o seguinte, se você marcar um horário que você já sabe que você não vai conseguir, você está se boicotando, tá? Eu sei que amanhã, sexta-feira, eu atendo de manhã pro consultório e não dá para eu acordar mais cedo ainda para eu fazer essa prática, porque eu já acordo cedo para fazer outras coisas. Então, eu vou marcar no meu horário, né, no meu cronograma, na minha cabeça, na minha agenda, um outro horário. No início, gente, dessa prática, eu preciso determinar os dias. Talvez nesse início seja a hora da gente sacrificar um pouco, uma outra prática. Não é que você vai deixar de fazer a sua caminhada, mas se você quer experimentar o resultado disso aqui, talvez ao invés de fazer a caminhada 5 vezes por semana, você vai fazer nessa semana 4 vezes, 3 vezes, para sobrar um diazinho para você investir nessa aqui, porque depois, na hora que você aprender, ela vai ficar rápida e você vai fazer as duas coisas, tá? Então, precisa escolher os dias. Preciso determinar os horários. E na hora que chegar esse momento, gente, que eu escolhi, faz. Sabe aquela coisa, eu aposto que já aconteceu com todo mundo. Colocou a roupa para fazer a caminhada, acordou, olhou para o tempo, olhou para a cama e ficou pensando se você ia. Já aconteceu isso? Me fala aí. Né? Então, levantei um dia e estava frio, fiquei pensando, será que eu vou fazer caminhada ou não? Faço ou não faço? Você nem dormiu e nem levantou e fez a caminhada. Na hora que você viu, passou o tempo, passaram 40 minutos, que você podia já ter ido e tá voltando, e você nem levantou para chegar lá, e nem fez a caminhada e nem dormiu. Né, Jô? Georgina anda de bicicleta, então pode ser que algum dia vou dar a volta na lagoa. Na hora que você pensa, você já ficou metade do tempo que você estaria dando sua volta de bicicleta ali, pensando se você vai. Né? Então é o seguinte, gente, marcou a hora, levanta, põe a roupa e faz, tá? Deu a hora, não pensa. Não é a hora de testar a sua capacidade de resistência, assim, de escolha. Não vou fazer agora, vou depois, sabe? Entra, fecha a porta, desliga o celular, tá? Pra você fazer. Por quê? Vai ser mais rápido. Se você ficar olhando a mensagem, você vai demorar 2 horas pra fazer. Exatamente, Gisele. A gente precisa investir nesse momento de criar o hábito. Depois fica mais fácil, porque depois o hábito já está criado. Ô, gente, por exemplo, se você estiver fazendo uma reeducação alimentar, nesse início, até você aprender, não é hora de você ficar numa mesa, sabe aquela mesa posta que você fica batendo papo? Né? Então, você quer fazer uma reeducação alimentar e você se propôs que você vai comer a salada, que você vai comer uma vez só, que você não vai repetir. O que a gente tem que fazer, gente? Sentar, comer e levantar da mesa. Não é hora da gente testar, que você vai ficar ali batendo um papo, encebando ali na mesa para poder ficar mais tempo. Não vai, porque se você ficar, o que vai acontecer? Você já sabe, né? Então, o que a gente precisa fazer nesse início? Vou determinar, vou fazer 3 vezes por semana. Tatiana, não consigo fazer 3 vezes por semana. Então, faça 2. Determinei que eu vou fazer 2 vezes por semana. Então, eu marco esses dias que eu vou fazer. Porque se
Se não der para fazer 3 e eu não faço nada, né? É um momento que a gente precisa ir pro caminho do meio, gente. Sair do extremismo, sem ter que deixar para depois. Exatamente, Cris. A Cris tá aí numa prática, né? Que eu acho com uma boa disciplina. E é isso. Sempre que a gente deixa para depois, fica sem fazer. Então é o seguinte, a hora é nessa hora, tá? Eu não tenho, eu mando um áudio, gente. No início a gente faz, né, um áudio guiando, tá? O áudio né, um áudio que eu faço, que eu guio toda a prática como se eu estivesse fazendo junto com você para não ter que parar e ler. Então, esse áudio no início ele é mais lento, porque ele é muito explicativo. Realmente é um áudio que você consegue praticar a partir dele. E esse áudio ele dura mais do que os 30 minutos, ele dura 40 e poucos minutos, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu não tenho 40 minutos hoje, eu só tenho 20, então não vou fazer. Aí você senta lá e fica 20 minutos no celular, ou mais de 20, às vezes você fica os 40, tá? Isso aqui é o bicho. Então você fica lá os 20 ou os 40 minutos e não faz porque você não teria todo o tempo. Hello? Se você tem 20, você faz 20. Ah, mas eu não vou fazer tudo, não tem problema. Faça o que der para fazer, tentando, né, Cris? Não, você tá fazendo. Olha só, Georgina já faz sem o áudio e sem ler. Então, gente, presta atenção, dá para memorizar, tá? Então é o seguinte, antes feito do que perfeito, faça os 20 minutos. Nossa, Nair, que lindo! 4 vezes por semana às 8h15 da manhã, olha só. Aí, boa disciplina que já foi construída. Então, vamos falar, deixa eu falar aqui como que provavelmente você chegou nessa disciplina. Essa disciplina foi uma escolha. Provavelmente você experimentou resultado, tá? Então, pessoal, é isso. Coloquem metas factíveis. Porque se eu colocar pra mim, não, então eu acabei, realmente é maravilhoso, eu vou fazer 7 vezes por semana. Mentira! E aí, se você não fizer as 7, é capaz de você não fazer nenhuma, porque a gente começa a frustrar e isso começa a tirar pra gente a energia de fazer. E daí a pouco a gente abandona, porque ou eu tô fazendo tudo ou eu não tô fazendo nada. Então, para com isso. Antes feito do que perfeito, antes 20 minutos do que nada. Daqui a pouco você vai fazer e você faz a meia hora e tá aprendendo tudo, como tá todo mundo aí fazendo, tá? Completamente possível. E aí, gente, seguinte, não deu pra fazer? Não deu. Reconheça o momento que deu, tá? E se reconheça. Então, faça, e aí vai observando o resultado, vai dedicando seu tempo e se reconheça pelo que você fez. A gente precisa se reconhecer, porque só quando a gente reconhece, tá? Só quando a gente vê, nossa, que legal, eu tô fazendo, olha só, você olha, porque aí você não tá olhando para o que falta, você tá se reconhecendo por aquilo, por aquele investimento de dinheiro, de tempo, de energia que você tem, tá? Então, primeira coisa foi conhecimento. Segundo passo, experimentar os resultados. Então, assim, experimentar os resultados é essa parte mais difícil que você precisa da estratégia. Mas se você, até na praia você fez, que legal, Nair. Isso mesmo. Eu viajei também agora para casa do meu irmão no sul, em Canela. E eu também fiz lá, em cima da cama, assim, não fiz como eu queria, não fiz todas as vezes, né? Não fiz menos vezes, mas eu fiz. Muito bom. Validar quando conseguir fazer, isso mesmo, tá? Então é o seguinte, experimentei resultados, tive conhecimento, experimentei resultados. Terceiro ponto é experimentar a ausência do resultado. Bom, a ausência do resultado é quando você tá aí agora, tá? Ou quando você faz uma parte de tempo e deixa de fazer. Então, algo que eu experimento muito forte pra mim é a qualidade do meu sono com a yoga hormonal, tá? E às vezes eu me embolo e se eu fico, por exemplo, 4 dias seguidos sem fazer, o meu sono fica ruim. Então isso pra mim é o suficiente. É a ausência do resultado que talvez você tenha hoje. Então registra isso na sua cabeça. Minha menstruação é irregular, meu ciclo é doloroso, eu tenho muita cólica, eu tenho muita insônia, eu tenho muito calorão, tenho muito fogacho, tenho isso. E aí você observou o resultado da prática.
a libido tá ruim, a lubrificação tá ruim. Gente, o que melhora de lubrificação, vocês não têm, assim, é muito retorno. Às vezes eu peço para as pessoas virem, né, e falarem ou dar depoimento, as pessoas ficam com vergonha de colocar essa parte, né, assim, é uma parte muito íntima, especialmente a questão da lubrificação. Mas é um relato muito frequente, tá? Usava lubrificante vaginal para ter relação sexual, não uso mais. Olha só, é assim, é muito lindo isso, né? Eu acho muito lindo mesmo, assim, é uma prática assim muito abençoada. Experimentou a ausência do resultado? Epa, isso reforça o resultado. Para quem tem dificuldade, para quem acha que é chato, para quem tem dificuldade de disciplina, deixar bem claro que isso me dá o resultado que eu quero e quando eu fico sem fazer, eu fico sem esse benefício, isso é um passo importante, tá? Outro ponto que antes de escolher eu falo, né? Porque não precisa ser através da yoga hormonal. Às vezes você vira pra mim, melhorou a lubrificação, né, Nair? É mesmo, gente, isso é bem legal mesmo. Às vezes você pode pensar o seguinte, tem outras formas, tá bom, melhora, mas olha, eu tomo hormônio ou eu uso gel lubrificante e ele me dá o mesmo resultado, tá? A única coisa que eu sinto da menopausa ou do climatério é a falta de lubrificação e o gel lubrificante me dá lubrificação. Ok, eu prefiro ficar com gel. Sim, porque o último passo é a escolha. Então, conhecimento, experimentar resultado, experimentar a ausência de resultado, identificar outras formas de obter o mesmo resultado, tá? Olha, não, até que o gel é legal, mas é caro, ou o gel não dá conta, não é da mesma forma, ou, né, eu tenho que parar para usar, ou além de me dar, não percebi melhora dos fogachos, então desanimei. Hélia, que tá aí, é o seguinte, depois você conversa comigo, me chama e a gente fala, pode ser que o tempo tenha sido curto ainda, tá? Porque eu tive um resultado rápido na melhora do fogacho, mas depende da intensidade, né? Do tempo que tem. Então tem gente que vai comendo pelas beiradas e talvez algum sintoma possa aliviar, mas não ter uma resolução completa, tá? Ou, então, eu acho que ainda, Hélia, que ainda tá... Não, Eliane? Foi Eliane, né? Eliane, não foi a Hélia. Vamos conversar um pouco. Então é o seguinte, às vezes alguma coisa faltou um pouco mais de tempo para ter essa estrutura aí e chegar, né, nessa intensidade do resultado que você esperou, tá? Então é isso, pode ser que você vire e fale assim, olha, eu tomo tal remédio, eu tomo um fitoterápico e ele me resolve mais do que isso. Ok, então a gente vai fazer uma escolha, no final eu quero que a gente pese. A minha balança sempre pesa muito com a yoga hormonal. Então, o meu sono hoje é diferente de quando eu tinha 20 anos, sim, tá? Mas ele é melhor do que o que eu tinha há 5 anos atrás. Eu demoro um pouco mais para dormir, mas eu durmo uma noite inteira. E eu acordava várias vezes à noite para fazer xixi, não acordo mais para fazer xixi, tá? Porque ele também tem uma contração do assoalho pélvico na prática várias vezes, né? E como eu sou fisioterapeuta do assoalho pélvico, é até uma boa forma, é uma boa prática para manter, tá? Fazer essa manutenção dos exercícios do assoalho pélvico que a gente pede, né? Para muitos casos. Então, depois de você identificar outras formas de obter o mesmo resultado, né? Talvez você pense assim, olha, eu uso hormônio, quando eu usava o hormônio eu tinha um resultado que era... né, que eu não tinha que fazer o exercício, o resultado era melhor no fogacho, assim. Mas ele te dava o resultado em todos os elementos? E o custo-benefício dessa questão do hormônio, né? Então, isso aí vai para cada um. Depois de você identificar outras formas, informações sobre como que essas formas de obter esse resultado atuam, você vai fazer a sua escolha. Então, aqui eu tô falando de escolha consciente. Olha, vou te falar uma coisa.
né? Porque a gente vê muitas vezes isso. A pessoa fala assim, ó, eu não gosto de fazer dieta. A pessoa vai lá e faz plástica, né? Então, ela vai lá para a clínica de estética e faz procedimento estético. Ok, é a escolha dela. Não consigo fazer reeducação alimentar ou não consigo fazer atividade física. Às vezes a alimentação ela consegue, mas a atividade física não. E prefere fazer um procedimento estético, sim, foi escolha. Depois o que é uma escolha consciente e uma escolha inteligente? Depois que você pratica, depois que você tem a experiência do resultado, você faz a sua escolha. Mas o que eu, gostaria de deixar aqui registrado para as práticas da yoga hormonal e para outras práticas de autocuidado é que a gente invista nesse momento. Vamos investir nas estratégias desse momento da gente experimentar os resultados. É um momento, sim, que não é só sair da formação e achar que no outro dia eu vou estar fazendo. Bom, eu no outro dia saí fazendo porque eu fiquei apaixonada desde o primeiro momento. E eu conheço várias pessoas que foram assim também. Mas eu tô falando aqui para quem não tá nesse, para quem não sentiu isso, ou para quem não gosta, não tem essa disponibilidade para fazer práticas físicas, tá? Então, a gente precisa investir, precisa criar estratégia para a gente experimentar resultado, tá, gente? E o que eu deixo aqui, assim, os resultados são tão maravilhosos mesmo, que para mim é uma escolha, é uma escolha de vida, é uma prática que eu tenho, assim, e que eu vivo, não chego lá para dar aula, para ensinar algo que eu não pratico, é algo que eu pratico, que eu tenho resultado e que eu acredito muito, e por isso eu ponho muito a minha, invisto a minha energia, o meu tempo, Então a gente precisa ter os benefícios, fazer a prática, desfrutar da prática, gente, fazer os ajustes que forem necessários. Olha, esse exercício aqui, ele me dá dor. Me fala, eu sempre falo com vocês pra gente ajustar esses exercícios, Se tem alguma coisa que para você precisa ser adaptado, ou que para você é contraindicado, porque a yoga terapia hormonal ela não tem contraindicações absolutas. Tudo que tem de contraindicação, são coisas que a gente conversa para a gente ver se aquilo precisa ser adaptado. Por exemplo, hipertiroidismo. Tem os exercícios que atuam na tireoide. Então, se você tem hipertiroidismo, nós não vamos fazer esses exercícios. E o contrário, quem tem hipotiroidismo é bacana pra caramba. Hipotiroidismo tem resultado super bom, tá? A Diná fala de cura de tiroidite de Hashimoto, que eu também ainda não posso falar isso, mas melhora do nível dos hormônios, Então ajusta com muito menos hormônio da tireoide, tá? E em muitos casos, a pessoa consegue parar de tomar. Eu não convido ninguém para fazer prometendo que eu vou tirar remédio de ninguém, gente. A gente vai fazer a prática e vai observar como que o corpo responde. Muita gente continua tomando hormônio, ou usando o hormônio bioidêntico, passando o hormônio. Isso, Larissa, venha, tá? Venha pro encontro do dia 4. Eu acho que vai ser muito bom para você. Então, muita gente usa o hormônio e quando começa a prática, diminui o nível de hormônio. Eu usava tanto, do hormônio lá para o climatério, para a menopausa, eu reduzi. Então, super feliz, eu fico com isso, Então, isso também é um ótimo, excelente resultado. E falei, gente? Nossa, mãe. Falei até. Me falem aí, se alguém tiver alguma pergunta, me diga, tá? E aí vou aproveitar, eu tava quase encerrando aqui sem falar da oficina, gente? Olha, como que eu tenho feito essas práticas da yoga hormonal, como que eu ensino, porque tudo que eu falei aqui hoje, quem chegou no final volta, depois eu vou deixar gravado, é o seguinte, nós fazemos a oficina para aprender a sequência, para ter um efeito nos seus hormônios. Toda essa estratégia que eu tô criando aqui com vocês é para vocês terem independência, autonomia na sua prática. Então você vai colocar ela no dia, no horário que você quiser, e pode até fazer muito mais dia, Pode fazer mais que 3, 4 vezes por semana, ou manter as 3 vezes por semana.
se eu fizesse aula, as pessoas me pedem aula regular, eu estou avaliando isso. Mas o meu receio é o seguinte, eu faço aula regular terças e quintas. O meu receio é de que vocês façam junto numa aula regular 2 vezes por semana e não pratiquem as outras e aí fica insuficiente para ter o resultado que a gente quer, tá? Então eu penso muito nisso também. Então é o seguinte, a oficina você aprende, né? Essa oficina, como que eu tenho feito? Pode ser individualmente, obrigada, Cris. Nós podemos fazer essa oficina individualmente no consultório ou online, né? Então, tem gente de fora que não está em Belo Horizonte, que a gente faz online e super funciona. 5 a 6 encontros, né? Depende da pessoa, 4 a 6 encontros, uma média de 5 encontros individuais para passar, tá? 5 horas. Ou a gente faz essa oficina, né, em 2 sábados, coletiva, né, que eu tenho feito online, e a procura pela oficina online diminuiu muito, né, depois aí que os movimentos presenciais estão retornando com todo cuidado. Nós vamos fazer a prática de máscara, tá, gente, para quem vai aí no encontro presencial, com todo cuidado, né, e todo respeito aí ao distanciamento que a gente precisa. E a forma em retiro, né, que eu já tive, né, 3 experiências aí de fazer em retiro. Então, de sexta à noite, que eu vou fazer no sítio Sertãozinho em Moeda. Quem conhece a Magui. Quando pratico, fico com muito sono. É normal no início? Pode ser sim, Gisele. Sim, né, porque traz um relaxamento. Apesar de ser uma prática dinâmica, quando eu pratico à noite e tô cansada, eu fico com muito sono também, tá? Então, vamos observar esse ajuste aí, depois a gente pode conversar também, mas é normal. Então, gente, essa prática nós vamos fazer no sítio Sertãozinho, em Moeda, isso, né, o espaço da Magui, fantástico, nossa, um lugar maravilhoso, muito especial. Do dia 4, sexta-feira, né, então a gente começa às 6 horas da tarde. Nossa, lá é muito gostoso, né, Rita? Lugar maravilhoso, gente, só por ser no sertãozinho, assim, já é super especial. Então, a gente começa à noite, né, começamos com os ajustes, com uma aulinha mesmo dos hormônios, e eu falo, né, muito mais do que eu falei aqui. Sábado o dia inteiro e domingo até, maravilhoso, né, Kelly? Domingo terminamos no horário do almoço, com um almoço delicioso, cozinha vegetariana fantástica, maravilhosa, deliciosa, tá? Muito, muito bom. E o que foi mais especial, assim, esse formato de retiro me encantou, né? No sertãozinho, e também já tive oportunidade, né, com o grupo que tá aí, da Gisele, da Rita, da Hélia, da Karen, né? Então a Karen proporcionou essa turma aí, maravilha. Quem mais uma vez sempre vai querer ir no outro? Sim! Então nós fizemos, né? Não foi no sertãozinho, mas foi um grupo fechado, também no sítio, em retiro. Esse formato, pessoal, é muito gostoso, porque a gente experimenta esse efeito intensivo, porque quando a gente faz individualmente, né, 1 horinha ali por dia, por semana, ou só no sábado, né, 2 sábados, assim, é legal para passar a sequência, mas nesse formato do retiro a gente conversa sobre o feminino, a gente faz as práticas meditativas, a gente tem o tempo de se experimentar e a gente tem a oportunidade de já observar a ativação, gente. É uma energia que a gente sai diferente. Então isso para mim é assim, imperdível, tá? E ficou muito... Eu pretendo... fazer sim os outros formatos, porque a gente atende quem tá longe, atende quem não pode, mas a oportunidade do retiro é um tempo só para mim, né, Cris? Isso mesmo, né? É um tempo pra gente se olhar, pra gente descansar e pra gente conversar muitas outras coisas, assim, mais íntimas, né, que eu não vou trazer isso aqui, mas é um tempo de intimidade com mulheres, né, e de troca de experiência que é muito rica. Gente, é isso então, né? Quase 1 hora aqui falando. Obrigada pela participação de todas, né? De todos aí, vi também alguns homens aí. Também existe a técnica para diabetes,
e também existe a técnica masculina. Essas eu não consegui formar turma, né? Mas também com ótimos resultados aí. E a experiência que eu tenho foi de fazer apenas individualmente. Mas, né, futuramente sim, né? Tô super aberta a gente fazer isso em grupo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e saudade de todas vocês, né? Divulguem esse trabalho e tô convidando aí para o grupo do Sertãozinho do dia 4 de fevereiro agora, na sexta-feira, né? Daqui a 2 sextas. Eu tenho certeza que vai ser um encontro muito especial, já tô ansiosa e é um tempo delicioso de estarmos juntas. Tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Muito, muito obrigada pela participação aqui hoje. Tá joia? Beijo!